No livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10, vai contar um pouco da história de Jacó, minhas irmãs. Mas quem é Jacó? Vamos relembrar um pouquinho para a gente poder entender melhor a história. A gente não só pode ler a Bíblia e deixar por isso mesmo, a gente precisa ser alimentado. Para ser alimentado, a gente precisa mastigar, precisa engolir, todo o processo. Que o Senhor nos faça digno de pronunciar o nome de sua santidade, que o seu Espírito Santo nos encha de paz, de concentração nesse momento. Que ele repreenda todo o pensamento mal, tudo aquilo que não vem dele, e toda distração, todo ataque, toda calúnia, toda difamação, e qualquer coisa que venha a ser um obstáculo para a sua palavra. Pelo nome e pelo sangue de Jesus, que ele purifique os nossos lábios, para que a gente possa ser digno de falar da sua palavra, e se referir ao nome de sua santidade, ao nome de sua santidade, e também que ele faça limpo também os nossos ouvidos e o nosso coração para que a gente possa ouvir, guardar e entender o majestoso Evangelho do Senhor. Com muita paz, com muita calma no Senhor. No capítulo de Gênesis, capítulo 28 de Gênesis, vai falar sobre a história de Jacó, depois dele ter enganado seu irmão Esaú. Minhas irmãs, Jacó era um filho gêmeo. Ele nasceu junto com seu irmão Esaú. Seu irmão nasceu ruivo, completamente ruivo. Todos os cabelos da cabeça aos pés eram vermelhos. É por isso que o nome dele é Esaú. Esaú significa avermelhado. Na verdade, Edom significa avermelhado. E esse é o nome que Esaú recebeu. Edom. Lembra do povo de Edom? Os Edomitas, inimigos de Israel, são descendentes de Esaú. É por isso que Esaú recebeu o nome de vermelho, Edom, e os seus descendentes também. Jacó, o povo faz uma confusão com o nome dele e diz que o nome dele significa enganador, mas não é verdade. E eu vou explicar um pouco mais. Jacó, ele nasce, cresce junto com seu irmão, eles têm a mesma idade, são gêmeos, né? A mãe de Jacó gosta mais dele, enquanto que o pai de Jacó, Isaac, gosta mais de Esaú, seu irmão. A gente vê aqui um problema, né, na estrutura familiar. Porque uma família onde os pais têm filhos preferidos, geralmente dá algum problema. E Esaú, apesar dele ser gêmeo, né, ter nascido no mesmo dia que seu irmão, na mesma hora, ele saiu primeiro da barriga, então ele foi considerado o primogênito. Na época de Jacó, de Esaú, de Davi, de Samuel, na época da Bíblia, e na cultura judaica até hoje, o filho que nasce primeiro é o mais honrado. Como assim, Tiago? O filho que nasce primeiro é o que recebe as posses do pai. Se o pai morrer, quem assume o lugar é o primogênito. Quem assume o comando da família, as posses, a herança maior, é sempre o filho mais velho, o filho que veio primeiro. Como eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, mas Esaú saiu primeiro da barriga, então ficou ele como primogênito. A Bíblia diz que Esaú era um caçador habilidoso, enquanto Jacó era um homem simples e calmo, pacato, que vivia da agricultura, da plantação, no roçado, né? Vamos falar assim, no roçado? Ele vivia de plantação. Ele era um fazendeiro. E o seu pai gostava mais de Esaú e a sua mãe gostava mais dele, de Jacó. Só pelo fato do pai gostar mais do seu irmão, isso já era um motivo de tristeza para ele. Não que a mãe não fosse importante.
mas é porque o pai era quem distribuía a herança, o pai era quem determinava as coisas, o pai é quem dizia quando e como dentro de uma casa. Então, sabendo que seu irmão era o favorito de seu pai, o seu irmão sempre tinha a prioridade. Isso era um motivo de tristeza. E além desse motivo de tristeza que o seu pai já tinha um filho preferido, que isso já é errado, a gente vê um problema estrutural na família, a gente vê que nas profissões, nos trabalhos, Jacó também era desonrado perante seu irmão Esaú. Porque Esaú era um caçador era uma pessoa que tinha que ter força para esticar a linha de um arco. Um caçador arriscava sua vida no deserto, no meio dos animais selvagens, podia encontrar um urso, podia encontrar um leão. Um caçador era uma pessoa corajosa, forte e muito esperta, porque ele tinha que ser sutil para chegar no animal, caçá-lo, atirar e matar. Então era uma profissão arriscada para homens fortes, corajosos e espertos. Mas a agricultura não é bem assim, né? Você não precisa de coragem, nem de ser valente. E eu diria que, comparado à caça, você não precisa de tanta habilidade. Revira a terra, bota o esterco, espera alguns dias, rega, planta. Claro que tem as suas técnicas, tem o seu trabalho pesado debaixo do sol, mas não requer tanta habilidade quanto a caça e nem é tão perigoso assim. Na verdade, não é perigoso. Onde já se viu ser perigoso plantar uma semente de trigo, né, meus irmãos? Mas muito bem. Um certo dia, seu irmão Esaú chega diante de Jacó e fala assim: Jacó, eu estou com fome. E eu estou vendo que você está preparando lentilhas aí. Me dá um prato de lentilha? Jacó, muito esperto, falou assim: eu não vou dar o prato de lentilha, somente se você me der o seu direito de primogênito. Se você trocar de lugar comigo. Se a partir de hoje eu for o primogênito, se eu for o herdeiro da herança de nosso pai, se eu for o que tem a prioridade aqui dentro dessa casa. Veja que Jacó, ele tinha uma carência emocional. Pode parecer que não, mas Jacó ele tinha uma carência emocional. Por que ele queria ser o primogênito? Por que ele queria estar no lugar de seu irmão? Porque o seu pai preferiu seu irmão do que ele. Pode parecer que não, minhas irmãs, mas isso revela uma carência em Jacó. Talvez Jacó se sentisse rejeitado. Não estou dizendo que Isaac não amava Jacó, mas a prioridade era sempre para o filho primogênito, para Esaú. Além do mais, Esaú trabalhava na valentia, na coragem, na força, enquanto Jacó era um simples plantador. Então Jacó falou: vamos fazer essa troca? Esaú falou: vamos fazer essa troca. Houve um erro aí. Porque essa troca tinha que ser feita com o consentimento do pai. E ninguém avisou nada para o pai. Ficou entre os irmãos. Rebeca, que tinha preferência por Jacó, ela falou assim: Jacó, vem cá, meu filho. Vamos enganar o teu pai, Isaac. Tu se veste com as roupas de Esaú. Esaú está fora de casa. Eu vou fazer a comida que ele mais gosta e você vai se apresentar diante dele. Ele está cego, seu pai está cego, está velho, está perto de morrer. Então a gente está vendo aqui, meu filho, que é hora de ele passar a herança para o primogênito. Então pega a roupa de Esaú, se disfarça, veste uma roupa de pelo com o cheiro do seu irmão, que é a roupa dele, tem o cheiro dele. Como o seu pai é cego, ele não vai desconfiar do cheiro. Ele vai pedir para tocar em você, mas como o casaco de Esaú, como a pele de Esaú é peluda,
Então o casaco que você está usando também tem pelos de cabras, não se preocupe, ele vai tocar em você, não vai perceber nada. E Jacó falou assim: mãe, eu não posso fazer isso, você é amaldiçoado pelo meu pai em vez de ser abençoado como primogênito. Se ele descobrir isso, isso vai dar errado. Ela falou assim: meu filho, que as maldições caiam sobre mim, não sobre você. Agora vá. Muito bem, Jacó foi e fez. Pai! Isaac fala assim: quem é você, meu filho? Jacó fala: sou eu, Esaú. Isaac fala assim: mas eu tô sentindo o cheiro de Esaú, mas a voz é do meu filho, Jacó. Deixa eu tocar em você. Aí toca e sente aquele casaco de pelo de cabra, sente uma pele cheia de pelo, igual, semelhante a de Esaú. Meu filho, a sua pele tem cabelos como a de meu filho Esaú. A sua voz é de Jacó, mas o cheiro também é de Esaú. Mas muito bem, o que é que você quer? Jacó fala assim: meu pai Isaac, eu quero a bênção de primogênito. Me abençoe. Isaac, como já estava cego, não estava vendo o que estava acontecendo, abençoou. Deu a bênção de primogênito e o direito de todas as coisas. Mas muito bem, Jacó vai embora. Foi abençoado, foi embora. Chega Esaú com a mesma conversa. Aquele dia, minhas irmãs, onde Jacó enganou seu pai, era o dia em que Jacó iria. Era o dia em que Isaac iria passar a bênção para o seu filho Esaú. Esaú ele saiu para caçar, para preparar a comida, mas a mãe foi mais esperta, matou um animal do rebanho, não precisou caçar, foi rápido, fez a comida ali rapidinho, botou o casaco no outro filho e mandou o filho ir na frente. Aí muito bem, Jacó foi abençoado, ele sai, aí volta Esaú com a comida para o seu pai para receber a bênção. Meu pai, agora você me abençoa, né? Como assim? Como assim? Eu acabei de lhe abençoar? Não, meu pai. Fui caçar, fiz a comida, demorei, mas cheguei. Aí Esaú, Isaac entendeu. Isaac falou assim: Esaú, meu filho, seu irmão me enganou e tomou essa bênção. Esaú se desespera, começa a chorar, fica com raiva e fala assim na Bíblia: Jacó, esse nome lhe cai bem, porque ele suplantou-me. É aí que a gente entende o significado do nome Jacó. Jacó significa ele suplanta, ele pisa com os pés. Por isso que Esaú falou assim: esse nome faz jus a ele, cai bem para ele, porque ele suplantou-me, ele me suplantou, ele me pisou. Jacó se dá conta que seu irmão está se preparando para matar-lhe, para lhe matar. A mãe deles também se dá conta disso. E a sua mãe fala assim: olha, meu filho, é melhor você ir para casa dos seus familiares longe, porque se você ficar aqui, seu irmão vai lhe matar, então sai daqui. E é aqui, minhas irmãs, depois de tanta explicação, agora sim a gente vai ler a Bíblia, que é aqui onde Jacó sai de casa, é aqui onde a gente vai começar a ler a Bíblia. Que o Senhor nos faça digno de pronunciar o nome da sua santidade, em nome do único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo, Santo, Santo do Senhor, a quem amamos, reverenciamos com todo respeito, nos dirigimos assim. Em honra ao Senhor, lemos a sua palavra como está escrita no livro de Gênesis, no capítulo 28, no verso 10. Está escrito assim, minhas irmãs: E Jacó saiu de Berseba e partiu na direção de Harã. Ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pôs. Jacó pegou uma pedra do lugar
colocou-a sob a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali, diante dele, havia uma escada apoiada no solo e seu topo alcançava o céu. E os anjos do Senhor subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, o Senhor Deus estava em pé perto de Jacó. E Deus disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu o guardarei aonde for e trarei você de volta a esta terra, pois não o deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Jacó ele sai fugido de casa. Não vou dizer fugido, né? Porque a sua mãe ela preparou a bagagem, o seu pai deu instruções para ele: meu filho, vá para aquela terra, não se case com qualquer mulher, se case com alguém da nossa família que está lá. Ele não saiu fugido, mas ele estava fugindo. E ele chega a um ponto da sua viagem que o sol se põe, chega a noite. Ele não tem nada, não tem ninguém, não tem papai, não tem mamãe. Seu irmão queria matar ele. Ele já era uma pessoa desonrada. Ele já era uma pessoa que não tinha um emprego bom, não tinha um bom trabalho, um trabalho honroso. Já o seu irmão tinha valentia, coragem, um trabalho muito honrado. Jacó era uma pessoa comum, normal como eu e você. E Jacó não tinha a atenção de seu pai. Jacó também cometeu pecados, enganando seu pai. Jacó estava só. Em determinado momento ele chega, pega uma pedra, se deita, usa a pedra como travesseiro. A gente sabe que ele não estava numa estalagem, num hotel, numa pousada, porque senão ele teria uma cama. Vai saber em que meio de deserto Jacó estava, sozinho, com uma pedra para usar de travesseiro. Mas é nesse lugar, Deus havia permitido que Jacó, o pouco que Jacó tinha, a atenção da mãe, um emprego bom, legalzinho, muito bonitinho, plantando. O pouco que Jacó tinha, Deus permitiu que fosse retirado. Mas Deus aparece numa visão, Jacó vê anjos descendo, subindo na escada. E de repente Deus aparece do lado dele. E Deus fala: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, no caso o seu avô, né? E de Isaque. E eu não te deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Talvez Isaac não tinha nem ideia do que Deus tinha prometido para ele. Mas a promessa já vinha desde Abraão. Deus falou com Abraão dizendo: a tua descendência vai se expandir nessa terra aqui. Vai crescer como grãos de areia. E a mesma coisa Deus fala para Jacó. Meus irmãos, o que é que eu quero dizer com toda essa história?
Eu quero dizer que aqui há pessoas como eu. No caso, não como eu, porque eu não tenho emprego. Mas tem pessoas aqui que não têm o emprego mais honroso. Seus irmãos, sua família tem empregos melhores. Tem pessoas aqui que não têm a atenção do pai nem da mãe. Tem pessoas aqui que perderam o pouco que tinha. Pessoas que cometeram erros e pecados tentando fazer o que era certo. Talvez Jacó pensasse que era certo. Ninguém sabe o que é que se passa na mente de um filho que só quer ser aceito por um pai. Mas o que é que eu quero dizer com toda essa história? Que para Deus agir na sua vida, fazer de você uma bênção, você não precisa ter o melhor emprego. Você não precisa ter a melhor família. Você não precisa da atenção do teu pai, muito menos da sua mãe. É bom ter? É, mas você não precisa. Sempre tem um versículo que o povo repete muito, né, de Jeremias. Ainda que teu pai e tua mãe te deixem, eu não te deixarei, diz o Senhor. Jacó, ele tinha pecado, ele tinha perdido tudo, ele era um desonrado, ele não tinha nada, ele não tinha ninguém naquele momento. Tinha uma pedra para usar de travesseiro, mas o que é uma pedra, né? Para quem já está sem nada. Mas Deus falou, eu não deixarei você até cumprir tudo que prometi a você. Eu tenho promessas de Deus. Talvez você também tenha, procure lembrar. E se você não lembra de nenhuma, abra a Bíblia e veja o tanto de promessa que tem. Bem-aventurados que choram, promessas. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. A minha ovelha está na minha mão, eu fecho a mão, ninguém abre, eu abro a mão, ninguém fecha. São promessas. E Deus enxugará deles, dos olhos deles, todas as lágrimas. Não haverá pranto, nem choro, nem dor, nem morte. Ali não se encontrará nenhuma impureza. São promessas. Promessas que você está carregando por ter aceitado o chamado de Deus. Não é fácil carregar coisas, pesa. É por isso que Paulo fala, a nossa leve dor e momentânea não se compara com o peso da glória que virá. Veja, eu estou com você, eu o guardarei aonde for e trarei você de volta a esta terra. Pois não o deixarei, até cumprir tudo o que prometi a você. Eu gosto sempre de lembrar as irmãs, eu sei que fica chato, eu sempre ficar repetindo a mesma coisa, mas eu gosto de lembrar, porque nesse momento eu estou sem nada também. Mas eu gosto sempre de lembrar as irmãs para que, de alguma maneira, esse estado de calamidade que eu estou, esse estado difícil que eu estou, que ele seja útil de alguma forma, pelo menos para a edificação das irmãs. Já contei para as irmãs das 3 vezes que eu tive Covid. Já na terceira, síndrome do pânico e depressão, hipoglicemia. São tantas enfermidades, salmonela, cólera, dengue, chikungunya.
São tantas que às vezes eu esqueço de uma ou de outra. E nesse momento eu continuo enfermo. Não com todas essas doenças, claro. Mas tenho enfermidade. Isso é um fato. E eu, por muitos momentos em meu dia, eu penso em morrer. Eu penso que eu vou morrer e muitas vezes penso em morrer. Muitas vezes penso que não há jeito para mim. Mas eu tenho uma promessa de Deus. Um dia eu estava pedindo a morte para Deus. Eu já não tinha nada mesmo. Os amigos foram embora. Eu tinha sido expulso da congregação. E eu não tinha trabalho, não tinha forças para trabalhar. Não tinha escola. Eu não tinha nada. Tudo que eu tinha, assim como Jacó, era um histórico de pecado. Em que eu tentava e continuo tentando fazer o que é certo, e muitas vezes não consigo. Mas o Senhor, eu pedi a morte, Senhor me mata, Senhor me mata, Senhor me mata, eu não quero viver. Eu já não tenho nada. E se for para viver pecando, eu tento, mas não consigo ser perfeito. Se for para viver dessa forma, me mata, Deus. Porque eu me sinto defraudado. Então Deus me proíbe de pedir a morte. E Ele me fez uma promessa de que eu não morreria. Então aqui eu estou, pregando para vocês mais um dia, por muitas vezes pensando que eu vou morrer, mas Deus disse que eu não iria. Então o que eu posso dizer? Se eu posso contar algo para alguém que está passando uma dor, mas tem promessas de Deus, e eu sei que todos aqui têm promessas de Deus. Todos os que estão aqui foram selecionados por Deus. E os que não estavam aqui, mas foram escolhidos por Deus, Deus foi e buscou. Enviou pessoas, moveu aviões, carros, mas buscou. Que as pessoas que estão aqui serão salvas de todas as suas tribulações. Há outras reuniões onde as pessoas prometem milagres e riquezas e buscam milagres e riquezas. Mas aqui não. Aqui há milagres, por graça e misericórdia de Deus. Mas eu não prometo que ninguém daqui vai sair rico. Não prometo que ninguém vai sair daqui ileso. Não prometo que ninguém vai sorrir aqui todos os dias. Mas uma coisa eu sei. De que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Não importa se você tem um emprego bom ou se você tem uma família boa. Não importa se você tem uma família boa ou se você é bom. Que a palavra de Deus diz que Ele olha o coração. Todo mundo é pecador, mas a diferença do cristão verdadeiro é que ele é um pecador inconformado, infeliz com a sua situação. Tem gente que peca, se alegra e sai cantando vitória porque eu peco mesmo, eu faço mesmo e é bom mesmo. Mas tem gente que chora pelo seu pecado. E é por isso que Deus diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Não é os que choram por novela, os que choram porque
o mocinho do filme morreu. É os que choram pela condição que estão vivendo, de pecadores, de sedentos da palavra de Deus. Vamos seguir o texto em nome de Jesus. Versículo 16. Gênesis 28, 16. Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível, deve ser a casa de Deus. Este é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre sua cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus. No entanto, a cidade era primeiramente chamada Luz. Jacó estava num lugar onde o nome do lugar era Luz, mas a partir daquele momento Jacó mudou o nome do lugar para Betel, que significa casa de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês para a gente terminar a pregação rapidamente. Aqui na história, nós não vemos nenhum diamante sendo ungido com azeite. Aqui não vemos nenhuma pedra chamada Casa de Deus, nenhuma pedra preciosa sendo chamada Casa de Deus. Aqui não vemos nada disso. Aqui não vemos nenhuma pedra formada em teologia. Aqui não vemos nenhuma pedra milionária. E nem a mais bonita das pedras. A Bíblia diz que é uma pedra. E pronto. As pessoas, elas buscam ser a pedra do templo de Salomão. O topázio do trono do rei Davi. Mas Deus prefere que você seja uma pedra comum, sincera e sem corrupção, recebendo a unção dele, o azeite, sendo estabelecido como uma coluna para essa geração caída, como diz o livro de Atos, e sendo chamado e chamada casa de Deus, porque é isso que você é. Deus nos constituiu por sua graça e misericórdia com seu sangue, templos e moradas para o seu Espírito Santo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí está o primeiro detalhe: você não foi feito por mãos humanas. O cabelo, o olho, a cor do cabelo, a cor do olho, tamanho da boca, dos dentes, tudo foi feito pelas mãos de Deus. Talvez você não seja um diamante. E talvez você seja uma pedra tão pequena que nem para travesseiro você serve. Mas sendo uma pedra comum, você pode ser uma pedra que recebe azeite, que é chamada coluna de Deus e casa de Deus. Porque a pedra angular é Jesus Cristo. Você tem que ser uma pedra comum. A pedra brilhosa, fundamental, preciosa, maior, a pedra angular é Jesus Cristo. Tem muita gente querendo ser a pedra preciosa, a pedra angular, e querer tomar o lugar de Jesus Cristo. Dizendo: eu prego bem, eu canto bem, eu vou e faço. Mas não é assim. Deus quer pedras comuns. Deus quer pessoas como Jacó, que não tem do que se gloriar, que não tem do que
se orgulhar. Eu sempre falo que Davi ele foi uma pessoa bem-sucedida. Eu quero dizer, ele andou com Deus, não porque ele foi o homem mais rico de Israel. O homem mais rico de Israel foi Salomão, seu filho. Ele também não foi o rei que teve o maior domínio sobre Israel. E quem teve o maior domínio foi o seu filho Salomão. Ele também não foi um rei conhecido por sair e fazer missões. Paulo fez missões. Ele não era conhecido por isso. Davi não foi conhecido por isso. Mas Davi ele foi bem sucedido porque ele era um homem sincero. A Bíblia não diz que ele não era pecador. Pelo contrário, diz que ele foi um assassino e um adúltero. Mas sabe por que a gente não lembra de Davi como um assassino e um adúltero? Porque ele era um homem sincero diante de Deus. Ele era uma pedra comum, com seus defeitos, com seus pecados. Mas ele dizia, lava-me, Senhor, tira-me dessa imundície, tira-me dessa vida de pecado, eu não quero viver assim. Meu prazer é estar em tua casa, meu prazer é viver em tua presença, meu prazer é fazer o teu nome conhecido através das batalhas. Davi era um homem sincero. Jacó ele foi um homem sincero. Pedro era um homem sincero. Pedro era um homem impulsivo. Um pescador, uma pessoa... Os próprios judeus falaram no livro de Atos, esse tal Pedro aí, ele é da gentalha, ele é da baixa classe aqui. Ele não sabe não tem nem estudo. Falavam os judeus, né? No livro de Atos. Mas Pedro é uma pessoa sincera. Pedro negou Jesus 3 vezes e correu para se arrepender, saiu chorando. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Davi pecou, não queria pecar. Quando se deu conta do que havia acontecido, Davi chorou, jejuou. Escreveu salmos sobre isso. Jacó, quando se deu conta do que havia acontecido aqui, ele ficou com medo. Com medo de Deus. E o que era para ser um enganador, que enganou o seu irmão e o seu pai, quando chega no seu destino final, na casa dos seus parentes, numa terra distante, ele é o homem mais honesto que a gente vê nessa história. Porque Labão, seu parente, enganou ele. Ele trabalhou 7 anos para ter uma esposa. Labão deu outra para ele. Ele trabalha mais 7 anos. Muito bem, consegue o que queria. Labão fala assim, Jacó, o teu salário vai ser que quando nascer um gado salpicado, de cores salpicadas, esse vai ter o teu salário, vai ser o teu salário. Aí só nascia gado salpicado. Aí Labão, vendo que todo gado que nascia era salpicado, Labão fala assim, Jacó, quer saber, o teu salário vai ser todo gado que nascer de tal cor. Só nascia de tal cor. 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. E Jacó nem por isso foi desonesto. Muito pelo contrário, agiu com honestidade sempre. Ele foi um homem sincero. Você não precisa de teologia, você não precisa ser formado em medicina, você não precisa ser a pessoa mais rica, nem precisa orar 15 horas por dia.
Você só precisa ser uma pessoa sincera. Você só precisa dar o seu melhor. Talvez o seu melhor não seja 8 horas de oração. Talvez seja só 30 minutos de oração, 20 minutos de oração, 1 hora de oração. Talvez você não consiga jejuar 21 dias como fez Daniel. Mas se você consegue fazer 15, 14, 16, seja sincero, faça o seu melhor. Você não precisa ser um diamante. Basta apenas que você seja uma pedra comum. Mas que seja uma pedra que receba azeite. Que seja uma pedra que receba o nome coluna de Deus. Que as pessoas olhem para você e vejam, ali está uma pessoa de Deus, uma coluna de Deus. E que as pessoas olhem para você e digam, ali é casa de Deus, ali é casa do Espírito Santo. Você não precisa ter brilho. Quem precisa ter brilho é Jesus Cristo. Ele tem brilho. Ele não precisa de você, você precisa dele. E ele tem brilho suficiente para brilhar em todo o mundo da terra, mas ele só brilha em quem quer o brilho dele. Você não precisa de brilho, mas você precisa deixar que Jesus brilhe em você. Não precisa de credenciais, não precisa de diploma. Você só precisa estar nos pés de Jesus, ser sincero, se arrepender dos seus pecados. Seja como Jacó. E Deus que conhece o coração, a alma, a mente, que sonda a mente e coração, guardará os vossos caminhos. Não estamos aqui fazendo debate teológico como os inteligentes, os doutores da lei. Não estamos aqui em templos maravilhosos como os ricos que constroem templos maravilhosos, adornados com peças de ouro. Somos apenas pedras comuns. E só estamos aqui buscando o azeite de Deus, querendo ser uma coluna dessa grande construção que é a obra de Deus, querendo ser apenas uma pedra comum, mas que é reconhecida como Betel, casa de Deus. Essa foi a palavra do Senhor. Não somos casas nem de madeira, nem de barro, nem de pedra, mas somos casa do Deus Altíssimo. Que nos comportemos como tal. Sei que temos pecado, sei que temos falhado, devemos nos arrepender. Sejamos sinceros. Isso é uma coisa que toda pessoa de Deus deve ter, sinceridade. Quer um exemplo para finalizar a pregação? Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo que está aí andando em cima das águas? Sou eu. Se é o Senhor mesmo, que eu vá até aí andando sobre as águas para me encontrar com o Senhor. Vem. Aí vai Pedro caminhando sobre as águas. Pedro, homem de pouca fé, afunda. E o que é que Pedro vai dizer? Salva-me, mestre. Salva-me que eu pereço. Ele assumiu. Senhor, eu estou afundando. Falhei. Me ajuda. Sinceridade. Ele não era rico. Ele não tinha uma profissão honrosa como Esaú também. Era um homem pescador. Ele não tinha estudo. O livro de Atos diz isso. A única coisa que ele tinha era um coração sincero. E olha que ele era uma pessoa impulsiva. Qualquer coisa, puxou a espada, golpeou uma pessoa. Qualquer coisa, queria brigar. Qualquer coisa questionava.
Mas esse mesmo Pedro, que foi chamado por Jesus, homem de pouca fé, Jesus estava tratando a fé dele. Ele estava com pouca fé, mas ele era sincero e Jesus estava tratando a fé dele para fazer ele homem de muita fé. Esse mesmo Pedro, essa mesma pedra comum, como o próprio nome dele já diz, né? Pedro significa pedra. Como o próprio nome dele já diz, Pedro. Essa pedra comum. Sabe como essa pedra impulsiva, de pouca fé, é chamada no livro de Gálatas pelo apóstolo Paulo? Paulo vai escrever assim: me reuni com Pedro, Tiago e João, colunas na comunidade cristã de Jerusalém. Do mesmo jeito que a pedra de Betel foi chamada coluna de Deus e casa de Deus. Pedro, apesar de ser um homem de pouca fé, ele era sincero e ele se deixou moldar por Deus e ele virou uma coluna de Deus. Ele virou templo e morada do Espírito Santo. Uma coluna. Assim como a pedra de Betel foi chamada. Mas sempre lembrando que a pedra angular, a pedra fundamental, a de destaque, é Jesus Cristo. Nós somos apenas pedras que refletem o brilho dele. Amém, minhas irmãs? Deus nos abençoe e nos conceda a paz, como diz a irmã Maria, a irmã Oderita. Deus nos abençoe e nos conceda a paz. Que Deus nos ajude a seguir adiante, pregando a sua palavra, apesar de todos os erros, apesar de todos os fracassos, pecados e enfermidades. Continuaremos seguindo adiante, dizendo que Cristo vem, que Jesus Cristo vive, ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai e prometeu estar ao nosso lado, como diz o livro de Mateus 24. Prometeu estar ao nosso lado até o fim dos séculos. Então vamos tratar de lutar e não desmaiar, porque Deus nos supre em nossas necessidades. Amém? Dando graças ao Senhor Jesus por sua palavra. Dando graças ao Senhor, Santo, 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 por sua presença e respaldo nessa noite. Porque não somos merecedores de receber a sua palavra, mas assim, ele nos traz aqui, convida e nos traz para ouvir a sua palavra. Veja que misericórdia, veja que graça. Apesar de todos os defeitos e fracassos, veja que misericórdia o Senhor tem de nós.